O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus. Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, nossos pecados. Meus filhos e filhas, então, como nós falamos no início da celebração e quando nós acendemos a primeira vela da coroa, iniciamos um novo ciclo e um novo tempo, como que nós iremos fazer durante todo esse período, durante o final desse ano e o próximo, sobre o Evangelho de Mateus. E Mateus, ele é o evangelista que vem falar sobre o batismo e as responsabilidades que vêm com o batismo. E qual que é a nossa postura no nosso dia a dia como batizados, como cristãos. Podem até as obrigações nas nossas responsabilidades e o que significa abraçar a fé de Jesus Cristo. E o batismo e a nossa responsabilidade é realmente assumir em quem nós acreditamos, em quem nós abraçamos a fé. E foi um pouco sobre isso que nós nos detemos durante todos esses 9 dias, aqui na novena e na festa de Santa Cecília, sobre o que significa crer, sobre o que significa acreditar em Deus. E aí, durante esse ciclo que iniciamos hoje, através das catequeses do Evangelho de Mateus, durante esse tempo do Advento e também no tempo do Natal, nós vamos ver um pouco mais sobre o livro do profeta Isaías. Por quê? Isaías, ele vive em 3 tempos dentro ali do povo de Israel. Nós vemos um Isaías,
falando sobre aqueles que estão na terra, presente de Deus, antes do exílio da Babilônia. Aí depois nós vamos ver Isaías no exílio, vivendo longe da sua terra, retorna ao lugar onde Deus os deu de presente após o tempo de exílio. E Isaías, ele tem uma característica muito importante nos seus livros, especialmente na sua terceira parte, é a esperança. É olhar e acreditar e confiar em Deus, é não desistir, é não se permitir que o desânimo e o desespero acabem tomando conta do nosso coração, e ter a esperança que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós, que Deus nunca desiste dos seus filhos e filhas, e que Deus sempre estará ao nosso lado, nos guiando pelos caminhos da vida. Mas isso só será possível como? Quando nós abrirmos o nosso coração e permitir que Deus esteja realmente dentro de nós e haja através de nós. E aí é essa abertura de coração que vai ditar o quanto Deus é importante ou não para a vida de todos nós. E aí quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Isaías, o tempo do advento, ele é dividido em dois momentos. O primeiro e o segundo domingo falando da segunda vinda de Jesus, por isso que a palavra Maranatá é tão presente nesse tempo. Nós pedimos o Vem Senhor Jesus, não porque nós não acreditamos na encarnação, mas sim porque nós esperamos que Jesus um dia irá retornar. E aí no terceiro e no quarto domingo do tempo do advento, nós celebramos realmente o tempo em que Deus cumpre a sua promessa quando Jesus se encarna. E aí a primeira leitura de hoje vem falar sobre a visão de Isaías sobre o último tempo, ou quando Deus iria retornar. Lembrando que Isaías, no seu contexto, esse retornar de Deus é quando eles realmente são libertos novamente da Babilônia e retornam para a terra. Mas como a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre, a profecia que nós escutamos na primeira leitura também fala sobre o retorno de Jesus, a segunda vinda do Senhor. E quando nós falamos desta segunda vinda, nós realmente devemos nos encontrar preparados. E assim, se nós não conseguimos colocar Deus como prioridade ou amando sobre todas as coisas, que pelo menos nós o coloquemos na nossa vida nas primeiras posições. Por que eu digo isso? Porque tem vezes que Deus está na última posição nas nossas prioridades, ou em algumas situações nem na lista de prioridades se encontra. E aí só quando Deus é colocado nos primeiros lugares ou no primeiro lugar que nós vamos entender o que significa ser cristão e vamos realmente dar sentido ao nosso discipulado, nas nossas ações, no nosso dia a dia e no seguimento dos mandamentos. Mas a primeira leitura também tem uma sutileza que
pode passar desapercebido a nós. É dito quase no final da leitura que Sião segue a lei e Jerusalém segue a palavra. Sião e Jerusalém são sinônimos aqui. Então, o que significa ler e escutar a palavra de Deus? Aqui é o retorno às origens, à aliança com Deus. Por quê? No deserto, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, o que consistia a lei de Deus? Em ouvir e obedecer, em ouvir e escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. E isso nós precisamos ficar muito atentos, porque também faz parte do nosso discipulado. E só consegue, em primeiro lugar, escutar ou ouvir a palavra de Deus aquele que se torna próximo dele, aquele que se torna realmente amigo do Senhor. E como que nós conseguimos ter o discernimento de que é Deus falando com cada um de nós? Isso só é possível como? Através de uma vida de oração, e não tem outro caminho. E aqui cada um encontra uma forma de falar e de se comunicar com Deus. Alguns de uma maneira mais espontânea, outros com orações já prontas, como a oração do terço, a meditação da palavra de Deus. E só a perseverança na vida de oração que realmente vai fazer com que nós consigamos entender e compreender a palavra de Deus. É escutar quando Deus vem falar a nós, vem falar ao nosso coração. E ao escutar a palavra de Deus e ao entender a palavra de Deus através de uma vida de oração, é que nós vamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. E a prática aqui só vai ser possível quando nós entendermos o sentido e o porquê que Deus quer que nós sigamos por determinado caminho e entender o porquê Deus quer que nós sigamos em determinada direção. E hoje em dia não basta simplesmente dizer eu sou cristão ou Deus ou isso ou aquilo é pecado, ou isso ou aquilo nós não devemos fazer. Falar dessa forma, ou até mesmo de uma maneira impositiva, em primeiro lugar, não convence ninguém. E em segundo, não converte ninguém. Em terceiro, muito menos leva a experiência com Deus, leva a experiência com o ressuscitado. Por quê? Tem hora que nós queremos que alguns tenham uma postura de cristãos, sem antes que a pessoa ou as pessoas tenham um encontro com o ressuscitado. Só o encontro pessoal com Jesus Cristo faz com que a pessoa mude de vida, faz com que a pessoa entenda o caminho que ela precisa traçar, o caminho que ela precisa seguir. E nós fazemos o inverso muitas vezes. Cobramos das pessoas, exigimos das pessoas, mas só que elas ainda não se encontraram com Deus. E o encontro com Deus acontece de várias formas, mas deveria acontecer acima de tudo através do nosso testemunho, através do nosso discipulado, através das nossas ações. E pensemos se o nosso testemunho, no nosso dia a dia, as pessoas conseguem enxergar Deus e mais ainda, além de enxergar, conseguir se encontrar com Deus, se abrirem o coração. E aí damos continuidade então a essa reflexão, e aí nós temos a segunda leitura da celebração do dia de hoje,
que vem da carta de São Paulo aos Romanos. E logo no começo da carta é dito o seguinte, que é hora de despertar, porque a salvação está mais perto de quando a pessoa abraçou a fé. O que isso significa? Porque pode significar para alguns simplesmente uma frase de efeito ou uma frase bonita que o apóstolo Paulo se utilizou na carta. E não é bem assim. Quando nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, até mesmo quando as crianças são batizadas, mas são batizadas pela fé dos pais e dos padrinhos, onde a igreja confia que eles, em primeiro lugar, ensinarão seus filhos e afilhados a estarem próximo de Deus e a amadurecer o dom da fé, a alimentar o dom da fé. Se isso falha dentro de casa, que a catequese e a participação na comunidade como um todo possa ajudar aquela criança, aquele jovem ou até mesmo o adulto a encontrar Deus, a voltar o seu coração a Deus e fazer a sua vontade. Então, quando nós abraçamos a fé, nós não podemos simplesmente cruzar os braços, mas nós precisamos caminhar sempre em direção a Deus. E aqui, quando eu falo de abraçar a fé, é realmente acreditar em Jesus. E aí eu faço a seguinte pergunta a cada um de nós: nós realmente acreditamos em Jesus? Nós realmente acreditamos no ressuscitado? Por quê? Porque ao passo que nós vamos fazendo a nossa trajetória aqui nessa terra, nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, ou em outras palavras, nos aproximar cada vez mais da salvação, ou já viver aqui nessa terra o dom da salvação que nós iremos viver em plenitude quando estivermos frente a frente com Deus nos céus. Quando Deus nos chamar aqui desta vida à eternidade, quando nós teremos que prestar contas da nossa vida a Deus. E aí, por que eu digo isso? Porque se por um acaso nós estagnamos, nós estacionamos, nós paramos no decorrer da nossa caminhada, a fé vai ficando, o dom da fé vai ficando cada vez mais fraco. E até mesmo o Deus que nós deveríamos acreditar, nós vamos questionando se vale a pena ou não permanecer no mesmo caminho. Mas por quê? Porque nós não demos continuidade ou não damos continuidade ao dom da fé que nós abraçamos no batismo, que nós abraçamos como família de Deus, como comunidade, como paróquia. Se a cada dia que passa nós não nos aproximamos de Deus, nós não nos aproximamos da salvação, tem alguma coisa de errado. Ou até mesmo levamos as pessoas a se aproximar de Deus. Se nós não fazemos isso, tem alguma coisa de errado com o nosso discipulado. E aqui não tem nada de errado com Deus e muito menos com o demônio. Por quê? Tem vezes que as pessoas falam assim: nossa, eu não consigo fazer tal coisa porque tem uma força maior que me impede. Quando eu digo que eu vou à igreja, nossa, parece que vem alguma coisa que nos faz desanimar, que nos faz colocar outras situações na frente de Deus, e aí a gente acaba não vindo na celebração, ou não conseguimos rezar. Me desculpe, o demônio não nos obriga a nada, e se nós caímos na tentação, não é culpa dele, mas é irresponsabilidade nossa. Não é culpa do demônio,
mas nós que permitimos que as suas ações ou a sua influência acabe realmente entrando dentro de nós e aí nos impedindo de nos aproximar cada vez mais de Deus. E a isso nós chamamos de conversão, e a isso também nós devemos chamar de perseverança. E quando fala da fé nessa segunda leitura, é realmente aquilo que nós meditamos durante todo esse tempo, desses 9 dias e na festa agora de Santa Cecília, sobre a oração do creio. E como nós ouvimos, a profissão de fé que nós rezamos, especialmente aos domingos, nos mostra que, ao dizer creio, é para poder expulsar de nós qualquer influência ou tentação do demônio. E aí, ao dizer que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e no Deus Espírito Santo, é que realmente nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós é o melhor, e aí nós vamos confirmar a nossa fé no nosso dia a dia. Povo de Deus, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando nós falamos da oração do creio, ou quando nós falamos da nossa fé, tem pessoas ou determinados grupos por aí afora que romantizam um pouco isso, como se fé fosse simplesmente um sentimento, ou acreditar e dizer que nós cremos em Deus é um sentimento assim que traz serenidade e que traz paz no nosso coração, e muitas vezes não é. Quando nós falamos do creio, do abraçar a fé, nós falamos de escolhas, nós falamos de decisão e não de sentimento. E quando nós falamos da fé, especialmente, por exemplo, da caridade, não só da caridade, ou como qualquer mandamento, escutem a palavra, é mandamento e não sentimento. Quando nós falamos de mandamento, nós falamos de postura, de mudança de vida, de mudança de mentalidade e de conversão. E aqui, quando nós entendemos isso, então, se nós concordamos ou não com determinado mandamento, isso não importa, porque a nossa missão como cristãos é seguir e fazer aquilo que Deus pede a nós. E por que eu digo isso? Porque se nós colocamos muitas vezes o sentimento à frente, antes da escolha e da decisão, da postura e de seguir os mandamentos de Deus, nós vamos tentar justificar o porquê que nós não estamos abraçando aquele determinado mandamento ou aquele caminho no discipulado. É porque eu ainda estou com raiva, porque a pessoa fez algo contra mim. Eu deixei para a última hora, então eu acabei não indo no domingo ou em algum dia santo de guarda. Pelo amor de Deus, meus pais só me enchem a paciência, só me cobre, quando vieram me cobrar agora, acabei brigando com eles. Não faz mal, eu vou desviar, nem que seja um pouquinho de dinheiro para mim, porque eu estou precisando. Não vai fazer mal para o dono da empresa, não tem problema. Mas nossa, que raiva que eu estou daquela pessoa, nossa, estou chegando a odiar ela aqui dentro do coração. E quando nós chegamos a esse ponto, nós matamos a pessoa dentro de nós. E um dos mandamentos qual é? Não matar. Então não importa se você concorda ou não, se você está com raiva ou não, Jesus pediu, perdoe e perdoe os inimigos. É esse o caminho. Não adianta ficar criando justificativas do porquê que não faz isso. Nossa,
eu não me contento com aquilo que eu tenho. Eu tenho inveja, eu cobiço as coisas dos outros e eu quero aquilo que os outros têm, porque o que eu tenho para mim ainda não é o suficiente, mas só que eu não quero me esforçar. Eu não quero me esforçar como o outro se esforçou. Eu quero que essas coisas aconteçam rápido e da maneira mais fácil possível. Aquela mensaginha de duplo sentido com aquele rapaz, com aquela moça, mesmo eu sendo casado, não faz mal, eu não cheguei ainda a ter relação com eles, então não é pecado. É pecado sim, é adultério. A relação sexual nada mais é do que a conclusão daquilo que começou muito antes, e é pecado. Então, nós vamos dar todas essas justificativas e até mesmo mais. Deus vai olhar para a nossa cara e vai dizer: tudo bem, mas só que honre seu pai. Você pode dizer tudo isso, mas tem que guardar domingos e festas. Você pode estar precisando de dinheiro, mas não roube. Você pode estar com raiva de quem for, mas perdoe e perdoe os inimigos. Se contente com aquilo que você tem e com aquilo que você cobiçou. Não fique tendo inveja dos outros. É mandamento e não é simplesmente um sentimento. E aí, por que eu falo isso? Porque se nós colocarmos o sentimento à frente, nós vamos continuar na eterna briga do porquê que o aborto é pecado, do porquê que o aborto dá excomunhão à pessoa. Dizer que nós acreditamos no Deus que se encarnou, no Deus que se fez homem, no Deus que caminhou no nosso meio, não tem. Deus realmente esteve junto de nós e continua através da Santíssima Eucaristia. Se Deus se fez homem, como que nós ainda temos a capacidade de justificar o aborto em qualquer situação? Um mal não se resolve com outro mal, porque se isso acontecer, a corrente do mal aqui vai se perpetuar em vez do bem. E o bem é uma postura, mesmo que outros não concordem, mesmo que outros não estejam a favor, mesmo que gostem ou não de nós, falem bem ou mal de nós, mas a nossa fé é a Jesus Cristo e não é aos outros. E quando nós colocamos os outros na frente de Deus, nós vamos justificar o pecado. Nós vamos tentar passar pano nas nossas irresponsabilidades, em vez de se converter, em vez de se colocar realmente junto de Deus. E a cada celebração, aos domingos, quando nós professamos a fé, que não seja uma palavra jogadas ao vento, ou simplesmente uma oração dita, porque nós já decoramos, mas que realmente cada palavra que saia da nossa boca, que seja uma manifestação do porquê que nós acreditamos em Deus e do porquê que nós seguimos os seus caminhos e o porquê que nós pedimos para que Deus nos converta e vá nos tornando pessoas melhores, mas com um coração igual ao de Jesus, não um coração igual aos outros. O coração é igual ao de Jesus, é igual ao de Deus, porque tem compaixão, porque ama, porque é caridoso e que busca fazer o bem acima de tudo. E o evangelho da celebração do dia de hoje, que conclui toda essa nossa reflexão, mas em que sentido? O evangelho vem falar e chamar a atenção sobre o vigiar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então que nós pratiquemos o bem, que nós nos esforcemos em estar próximos do Senhor no dia de hoje, e não ficar deixando as coisas para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. E a igreja é muito clara que a salvação é concebida a nós na caminhada
aqui nesta terra. Após a morte, nós simplesmente teremos que prestar contas da nossa vida e não ficar se justificando a Deus o porquê que nós não fizemos ou porquê que nós preferimos abraçar o mal em vez da sua graça. Que Deus nos ajude a sermos realmente fiéis a Ele. E através de uma vida de oração e da nossa vigilância e do moldar o nosso coração ao coração de Deus, cada vez mais nós possamos nos tornar pessoas melhores. Cada vez mais as pessoas queiram fazer parte do nosso meio, como comunidade, como paróquia, e não se afastar, porque acaba havendo mais divisão do que comunhão. Que nós não permitamos isso acontecer no nosso meio. E como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs da fé, que nós possamos caminhar juntos, um dando sustento ao outro, para que nós possamos ser perseverantes aqui nessa vida e que nós não caiamos no desânimo, no desespero ou na falta de esperança. Porque o que eu disse no começo e repito agora, o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Então não percamos a esperança, porque porque o Cristo não está fora de nós, mas está dentro de nós, como nos ensina a igreja. Que essa festa de Santa Cecília no dia de hoje seja mais uma vez um tempo de renovação, renovação de forças, renovação da esperança, renovação do nosso discipulado, para que nós, no decurso dessa vida, possamos permanecer fiéis a Deus e à sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.